Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a minha saudação aos mestres e alunos das ASPAES de todo o nosso país. As minhas homenagens, sobretudo nesta data em que se comemora mais um aniversário das Fundações ASPAES. Recebam, portanto, as minhas homenagens nesta data tão importante para a instituição benemérita. Mas, senhor presidente, antes de adentrar no tema que desejo abordar nessa tribuna, gostaria de sinalizar a minha solidariedade à mobilização que a Frente Parlamentar Agropecuária promoverá amanhã nesta capital, em defesa do direito de propriedade. Manifestação que tem o apoio decisivo da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA. Sabem, vossas excelências, da omissão, leniência ou desinteresse do governo da República para resolver a chamada questão indígena, que, no meu entendimento, está botando fogo num conflito indesejado entre irmãos indígenas e não indígenas. Isso posso afirmar, excelências, com a mais absoluta consciência e sem parte-pri, porque participei de inúmeras audiências e encontros com o senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e de outros ministros de Estado. Só encontrei ressonância por parte da senhora ministra Gleice Hoffmann, que foi afastada das negociações. Não sei exatamente por que razão, mas lucubro qual é a malévola intenção. As partes querem a paz com respeito à ordem jurídica e, sobretudo, aos dispositivos constitucionais. Porém, o governo é cego para enxergar esse anseio. A presença dessa manifestação de produtores rurais pela esplanada dos ministérios e nas casas do Congresso Nacional amanhã é para demonstrar à opinião pública nacional o seu desconforto e descontentamento diante do quadro mal pintado pelo governo federal. É um clamor que, como aquele de junho, da juventude, agora parte dos homens do campo, cuja contribuição à economia nacional tem sido importante, inclusive para que o Brasil não perca a sua posição de sexta potência econômica do mundo. Será uma manifestação por cláusulas pétreas da Constituição Federal, que é o direito de propriedade e da cidadania. Mas, senhor presidente, venho, é claro, e com muito respeito, com muita consideração, fazer um apelo ao senhor presidente da Câmara dos Deputados, o nobre deputado Henrique Eduardo Alves. O apelo que faço, senhor presidente, é no sentido que aquela Casa Legislativa proceda à votação no mais curto prazo possível do projeto de lei complementar 275 de 2001, que regulamenta a aposentadoria da mulher servidora policial. Trata-se de uma proposição, senhoras e senhores senadores, praticamente incontrovérsia, na medida em que apenas atualiza uma disposição legal, a Lei Complementar 51 de 1985, para ajustá-la aos ditames constitucionais. Permitam-me uma rápida apresentação da matéria para que fique evidenciada a legitimidade da reivindicação. A Lei Complementar 51 de 1985 dispõe que, abre aspas, o funcionário policial será aposentado voluntariamente com proventos integrais após 30 anos de serviço, desde que conte pelo menos 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, ou compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de serviço aos 65 anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados, fecha aspas. Senhores senadores e senadoras, que se considerar, porém, que a lei complementar foi promulgada numa época em que a atividade policial se configurava quase como um monopólio do gênero masculino. Ou seja, o número de mulheres policiais era pouco significativo quando comparado ao de homens que exerciam a mesma função. Ademais, sendo de 1985, é evidente que a lei não podia contemplar as condições diferenciadas para a aposentadoria da mulher, estabelecida 3 anos depois pela Constituição de 88. E o que diz, afinal, a nossa Constituição cidadã? Pergunto.
Conforme redação dada pela Emenda Constitucional número 20 de 98, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e de municípios, incluídas suas autarquias e fundações, poderão aposentar-se voluntariamente aos 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, se homem, e aos 55 anos de idade, 30 anos de contribuição, se mulher. Ou aos 65 anos de idade se homem e aos 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. A Emenda Constitucional número 20, de 98, também adotou essa diferenciação entre gêneros do regime geral de previdência. Com a nova redação dada pelo artigo 7º do artigo 201, ficou assegurada a aposentadoria no regime geral da Previdência Social após 35 anos de contribuição, se homem, e 30 anos de contribuição, se mulher, ou aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos de idade, se mulher. Ora, senhoras e senhores senadores, o que faz o projeto complementar 175 de 2001? Volto a dizer, é apenas adaptar a Lei Complementar número 51 de 85 a essa peculiaridade associada ao gênero já estabelecida na Constituição. Pelo projeto, que mantém inalteradas as disposições referentes à aposentadoria compulsória, o servidor público policial será aposentado voluntariamente com proventos integrais, após 30 anos de contribuição, desde que conte pelo menos com 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem, e após 25 anos de contribuição, desde que conte pelo menos 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. Não se está inventando nada, senhor presidente Paulo Paim. Nenhuma benesse, nenhum privilégio. Na verdade, ao ajustar as determinações legais à letra e ao espírito do texto constitucional, o que se faz é corrigir uma injustiça que vem se perpetuando. E digo que vem se perpetuando porque o projeto de lei complementar 275, que a propósito teve origem no Senado Federal com o projeto de lei 149 de 2001 e foi aqui rapidamente aprovado. Chegou à Câmara dos Deputados, vejam, senhores senadores e senadoras, chegou à Câmara dos Deputados em 14 de dezembro de 2001. Veja bem, 2001, há 13 anos passados. Naquela casa percorreu todas as comissões temáticas, 5, onde seu mérito, constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, adequação financeira e orçamentária foram analisadas e aprovadas por unanimidade, à exceção da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, onde recebeu um voto contrário. Toda essa tramitação, senhor presidente, levou um ano, de modo que, em 18 de dezembro de 2002, o projeto chegou ao plenário da Câmara dos Deputados em condições de ser votado. E desde então, passado 11 anos, senhoras e senhores senadores, o projeto de lei complementar 275 de 2001 aguarda o momento de finalmente ir à votação. E é por isso que, respeitosamente, peço ao senhor presidente da Câmara dos Deputados que inclua a matéria na ordem do dia para ser apreciada em plenário. Não creio que haja interesses estranhos a impedir a votação final pela Câmara. Da oposição, evidentemente que não há. Da situação sobre a qual o Palácio do Planalto tem controle absoluto, também acredito não haver, até porque em questão de política para mulheres é inegável a simpatia da senhora Presidente da República. Enfim, não creio que a posição do senhor presidente da Câmara, o qual, pela sua tradição de luta, tem demonstrado sensibilidade aos reclamos justos contidos no PLC 275/2001. Confio que o senhor presidente, deputado Henrique Alves, colocará nas primeiras sessões da Câmara dos Deputados no ano legislativo de 2014, ou seja, o ano que vem, o projeto em pauta, como tem reiteradamente solicitado a Sua Excelência, as mulheres servidoras da Polícia, enfatizo, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento de Polícia Federal. As mulheres servidoras policiais, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, prestam um serviço inestimável ao país. Não devemos negar-lhes o direito que se mostra legítimo e inquestionável, até porque consagrado na Constituição da República Federativa do Brasil. Senhor presidente, muito grato. Espero que, pelo menos dessa vez, eu cumpri regimentalmente o horário para me pronunciar perante vossas excelências. Na íntegra, vossa excelência.